Você aí que na hora de fazer o pagamento fica em dúvida entre débito e crédito? Esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre débito ou crédito. O que é melhor para você? Então, nesse vídeo aqui, vamos falar vantagens e desvantagens de pagar no cartão de débito e também vantagens e desvantagens do crédito. E aí, dar um veredito, qual que é melhor para você? Então, bora lá, pessoal! Então, começando já com as vantagens do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele é muito simples. Você vai lá, paga com o cartão e sai diretamente da sua conta. Mas esta atividade de sair diretamente da sua conta tem algumas vantagens e desvantagens. Então, começando pelas vantagens quando você faz um pagamento no débito. Então, primeiro delas, temos o controle financeiro imediato. Então, você aí faz o pagamento, já sabe que está saindo na sua conta agora, no momento. Então, você acaba tendo um maior controle do que está saindo da sua conta, ok? Além disso, quando você está pagando na hora, ela não vai ter juros. Então, é um pagamento ali à vista. Então, não tem juros nessa operação, o que também conta como uma boa vantagem. Tá? E também, outra vantagem seria na questão de endividamento. Quando você paga no cartão de débito, o risco de você se endividar é muito menor do que quando você começa a pagar no crédito. Então, muitas pessoas perdem o controle no crédito, se endividam, caem no crédito rotativo do cartão, paga juros abusivos e aí entra na bola de neve negativa de juros. E quando você paga o cartão de débito, tem a questão de endividamento. Então ela diminui, só que você precisa ficar esperto também na sua conta, para não cair no cheque especial. Então, pode ser que se você não tiver controle, sua conta fica negativa. Então tem que ter esse cuidado. Mas na questão de endividamento, é muito menor se você ter este controle, beleza? E quando a gente fala em débito, temos algumas desvantagens, ok? São poucas, mas temos. Então, primeiro delas, tem uma falta de benefícios e recompensas. Querendo ou não, quando você vai para o cartão de crédito, lá você tem mais opção de benefícios, milhas, cashback, tem muito mais opção. Já no débito você não tem. Você fica amarrado a você e a sua conta, em que irá sair o dinheiro da sua conta e pronto, acabou. Tá? Além disso, tem uma questão de fraudes, então maior risco em fraudes. Então você está fazendo pagamento de débito, se caso você acontecer algum golpe de alguma maquininha, um golpe de um estabelecimento e pagar no débito, para você ressarcir este dinheiro tem uma dificuldade maior, tá? Muito maior que no crédito. No crédito, quando você identifica na hora uma fraude no seu cartão, você abre lá um chamado e aí eles cancelam esta operação. É muito mais fácil do que o débito. No débito, o dinheiro já saiu da sua conta. E aí, para você ter novamente esse dinheiro, tem uma dificuldade muito maior. Então, tem esta questão. Tá? E outra desvantagem é a questão de fluxo de caixa. Querendo ou não, quando você está trabalhando só com um débito, se você tiver valores extremamente altos, aí o débito vai te atrapalhar na questão de planejamento do seu fluxo de caixa do mês. Um exemplo, você ganha lá 10 mil reais e tem previsto lá que você pode gastar no mês, consegue gastar no mês 9 mil reais, com tudo, suas contas de casa, mercado, condomínio, tudo, 9 mil reais. Se surgir uma necessidade de comprar uma geladeira, por exemplo, um fogão, ou uma máquina de lavar, por exemplo, e aí que é um valor maior, já estamos falando aí em valores acima de 2 mil reais, aí o seu fluxo de caixa acaba atrapalhando esse planejamento. Então, muito bom levar isso em consideração como uma desvantagem do débito, beleza?
Agora, entrando no cartão de crédito. Cartão de crédito, o queridinho dos brasileiros, a qual pode ser o seu melhor amigo e também aquele amigo que te esfaqueia pelas costas. Então, cartão de crédito tem vantagens e também tem desvantagens em alguns pontos, ok? Começando com vantagens do cartão de crédito. Então, a primeira delas tem o maior prazo de pagamento. O que significa? Então, você lá faz um pagamento no crédito, então você não vai pagar na hora, só vai pagar lá na próxima fatura. Quando essa fatura vencer, aí sim você vai fazer o pagamento. Então, muito provável que você vai pagar lá só no próximo mês. O que é muito bom para você se planejar. Em questão de planejamento, para quem souber fazer, é muito bom essa questão de um maior prazo para pagamento, tá? Você vê muitos influencers falando em que você gasta lá R$ 5.000 no crédito para pagar no outro mês, e esse R$ 5.000, se estiver investido em um mês, vai render lá 1%, em cima 1% de 5.000, você já ganha um dinheirinho, tá? Então, é esse propósito que tem a questão do maior prazo para pagamento, uma grande vantagem. Outra vantagem, temos programas de benefícios. Então, quando temos o cartão de crédito, muitos cartões de crédito oferecem a questão de cashback, acúmulo de milhas, pontos, e isso é muito bom para você, tá? Se você não pagar anuidade, com certeza vale muito a pena esses benefícios. Agora, se você paga anuidade no seu cartão, reveja. Veja se esse cashback, acúmulo de milhas e pontos estão se transformar em dinheiro, se estão se equivalendo com a sua anuidade. Muito importante você levar isso em consideração, ok? E com tantas dicas já valiosas nesse vídeo mais curto, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E você aí, está precisando de um consultor financeiro para a sua vida? Para você entender como é que estão as suas finanças, precisa de ajuda para entender como é que estão seus gastos, receitas, como está a sua saúde financeira? Perfeito! Aqui no Mura fazemos esta consultoria financeira, a qual chamamos de 360, em que reviramos a sua vida financeira para entender como que está as suas finanças e ali traçar o melhor rumo para você. Se interessou? Ótimo! Clica no link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona todo esse processo e também para entender seus objetivos e necessidades. Beleza, pessoal? Continuando a parte de vantagens do cartão de crédito, temos uma grande vantagem que é a questão de parcelamento sem juros. Então, muitos estabelecimentos ou compra online oferecem você fazer a compra sem pagar nenhum juros. Então, você pode parcelar e no final não pagar nenhum juros. Isso é muito bom. Claro que você precisa de muito planejamento, tá? Antes de começar a parcelar tudo, tá? Querendo ou não, quando você parcela todas as suas compras, se você não tiver um controle dele, quando você ver, o parcelamento aí vai estar ocupando 20, 30, 40% do seu orçamento. Então precisa ficar muito atento a isso, ok? Então, parcelamento é bom, mas precisa de planejamento e você entender qual é o seu limite. E, além disso, temos uma vantagem ali, que é em relação a maior segurança. Então, quando você lá está pagando cartão de crédito, principalmente em compras online, caso ocorrer um caso de fraudes, os bancos costumam, tá, oferecer proteção e reembolso nessas horas. Então, quando você identifica que sofreu algum golpe ou fraude e faz contato diretamente com o banco ou com o administrador do cartão, o saldo ali que foi gasto, normalmente eles fazem cancelamento dessa compra. Então, em questão de segurança, o cartão de crédito oferece. Claro que o cartão de crédito ele está mais suscetível a você sofrer golpes, ok? Isso é claro. Mas, se você ficar atento na sua fatura, ver algum movimento estranho e já entrar em contato diretamente com a sua administradora, sim, ela oferece uma boa segurança, ok? E
Última vantagem, só que essa vantagem não é para todos. Ela é exclusiva para algumas pessoas. Então, quando você tem alguns cartões privilegiados, por exemplo, um Visa VIP, um American Express, então tem alguns cartões que oferecem alguns benefícios, por exemplo, em aeroportos, tem uma sala, aquelas salas VIPs, você consegue até fazer aquela fura-fila, né, entrar primeiro no avião. Então, em alguns casos, o cartão oferece essas vantagens, o que é muito bom caso você tiver opção de ter, beleza? Entrando agora em desvantagens do crédito. Então, você aí que utiliza precisa ficar atento com essas desvantagens, ok? Primeiro delas, temos a questão de risco de endividamento. Então, você que não sabe utilizar o cartão de crédito, esqueça, não vá por esse caminho do cartão de crédito, que a chance de você se endividar é muito alta. Que, querendo ou não, dependendo do limite que você conseguir no seu cartão, se você não se planejar, não se controlar, quando você vê, você vai estar lá com a fatura altíssima e isto pode comprometer todo o seu planejamento financeiro. Estamos falando de aí de 1, 2, 3 anos da sua vida financeira estar em risco. Então, muito cuidado com isso. E, em paralelo, temos a questão do endividamento, vem também junto o quê? Juros altos, o que entra numa segunda desvantagem do crédito. Então, quando você entra na questão dos juros rotativos do cartão de crédito, aí, meu amigo, você vai pagar muitos juros. Tá? Estamos falando de juros aí parecido ou até mais de um empréstimo, então é muito alto. Tá? Então, se você, por exemplo, taxa Selic está 1, alguma coisa por cento ao mês, juros você vai pagar aí 4, 3, 4, 5% ao mês. Então, muito cuidado. Se você cair nos juros rotativos do cartão de crédito, saia imediatamente dessa dívida, beleza? E outra desvantagem é que alguns cartões cobram anuidade ou algumas outras tarifas. Então, se seu cartão de crédito você está pagando a anuidade, então reveja. Veja se suas vantagens estão valendo a pena. Tá? Se não estiver valendo a pena, então vá em busca de cartões com anuidade zero, beleza? E última desvantagem é na questão de possibilidade de comprometimento da sua renda futura. Então, comprar no crédito quer dizer que você está gastando um dinheiro que ainda não ganhou. Então, você precisa se planejar, tá bom? Que a gente está falando ali, que você vai gastar hoje, você vai pagar ali só na próxima fatura. Então, quando ela fechar, você irá ter que pagar. Então, tem que tomar muito cuidado, se planeje, veja até quanto você pode usar no cartão de crédito. Se você não tiver esse planejamento e controle, então tome muito cuidado. E aí, então vamos nessa parte de quando usar crédito ou débito. Então, quando é que você utiliza o débito? Então, primeiro é quando você quer manter um controle rígido do seu orçamento. Então, se você não sabe utilizar o crédito para o seu orçamento, então vá para o débito. Ele facilita na questão do seu controle. Você quer evitar pagar juros, se endividar, acha que não consegue se planejar com o cartão? Então, vá para o débito. E um outro ponto, se você não se sabe ainda o orçamento direitinho, não sabe até quanto você pode usar no crédito, então, quando a gente está falando de compras no dia a dia, supermercado, um restaurante, uma padaria, aí sim, prefira débito, tá? Isso caso se você não souber se planejar ainda com cartão de crédito. E caso você ainda não conseguiu um cartão de crédito sem anuidade e vai ter que entrar numa anuidade de cartão e não quer, então o cartão de crédito não é para você, tá? Muitas pessoas pagam a anuidade e você precisa repensar se está preparado para isso. Querendo ou não, é algo que pesa, tá? A gente está falando aí 40, 50, 30 reais, algumas vezes até mais de anuidade. Então, repense. E o crédito? Quando é que a gente utiliza o cartão de crédito? Então,
você vai utilizar quando? Quer aproveitar cashback, milhas, pontos? Cartão de crédito é um ótimo caminho para isso. Mas, lembre-se, se você paga anuidade, veja se a anuidade que você está pagando está compensando esses benefícios para você, tá? Outro ponto, quando é que você utiliza? Vai fazer compra online? Então o cartão de crédito vai ter esta segurança, tá? Pode ser que você esteja mais suscetível a acontecer uma fraude no site? Sim, mas na questão de segurança de você conseguir cancelar essa compra, o crédito oferece mais vantagem. Então, se for fazer compra online, prefira cartão de crédito, tá? Ou, quando é que eu faço crédito também? Eu utilizo crédito. Vai fazer uma compra grande, então, uma geladeira, um fogão, alguma coisa ali elevada que não cabe no seu orçamento do mês, então sim, aí você vai para o crédito e aí vai fazer o parcelamento. Prefira parcelar sem juros, ok? Se tiveram juros, então é porque o seu orçamento não está cabendo, então fique atento com isso. E também prefira crédito quando você quer construir um bom relacionamento com o banco ou um bom histórico de crédito, tá? Querendo ou não, quando você está lá pagando um cartão de crédito, paga as faturas com excelência, não atrasa nada, isso daí acaba ajudando na questão da sua pontuação e também no relacionamento com o banco e com o cartão de crédito, tá? E também prefira crédito quando você pode pagar a fatura integralmente sem cair nos juros. Então, se você consegue pagar a fatura tranquilamente, sem juros, então pode ir para o crédito tranquilamente, ok? E agora fazendo uma análise de perfil a perfil de pessoas. Então, se você é uma pessoa que não está acostumada a usar o cartão de crédito e quer começar a utilizar para planejamento, então você pode adotar a seguinte estratégia. Coisas do dia a dia, supermercado, padaria, restaurantes, coisas um valor mais baixo, pague no débito. E aí, deixe o cartão de crédito para compras mais altas, ok? A gente está falando altas acima de 1.000, 2.000, 3.000 reais. E aí, para usar o parcelamento, tá? E aí, imponha um limite nesse seu parcelamento que você consegue pagar durante o mês, tá? Esse é um modo de você começar a entrar no cartão de crédito. Temos outro perfil também. Então, outro perfil seria você que já sabe usar o cartão de crédito. Você já sabe qual que é o seu orçamento, já sabe quanto que você pode gastar no mês. Aí sim, aí vale muito a pena você utilizar 100% o cartão de crédito, tá? Por quê? Aí você consegue aproveitar muito bem a questão de cashback, milhas, postergar o seu pagamento para depois, quando fechar a fatura. Então tem essas vantagens, mas como eu falei, precisa entender seu orçamento, tem que saber quanto que você gasta no mês de mercado, padaria, e aí fazer o controle total neste cartão de crédito em relação aos seus gastos. É um modo, não é para todos, ok? É para algumas pessoas que já têm educação financeira, já têm controle orçamentário da sua própria vida. Então, temos esses dois perfis que você pode seguir. E aí, pessoal, com tantas dicas de crédito e débito, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E surgiu dúvidas no vídeo? Perfeito, comenta aqui embaixo. E está interessado em uma consultoria financeira comigo para você entender como é que está a sua vida financeira, entender como é que estão os seus gastos, receitas, como é que estão as suas finanças? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo para marcar a primeira sessão gratuita para você exatamente entender como funciona essa consultoria e também para eu entender como é que está a sua situação atual. Então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!